O Jinu é um dos personagens mais interessantes de guerreiras do K-pop, sempre cercado de mistério e carisma. Mas será que você percebeu todos os detalhes sobre ele que passaram despercebidos? Espada. A última cena do Jinu com a Rumi foi tão emocionante que fez até os fãs mais durões correrem para pegar o lencinho. É aquele momento clássico em que ele percebe que a líder das Untrix está enfrentando o Gima e, sem pensar duas vezes, entra na frente para salvá-la. Mas, olha só, muita gente não percebeu um detalhe importante. Onde o Jinu foi parar depois de se fundir com a arma? Ele basicamente deu um upgrade na espada, deixando ainda mais poderosa do que a original. Mas ninguém sabe o que aconteceu depois. Os fãs já estão fervendo com teorias de que ele estaria vivo entre o mundo real e o espiritual. E se você acha que já entendeu tudo, espere até ver os próximos detalhes. Partiu mergulhar nesse vídeo incrível? Olhos. Já percebeu que o olhar do Jinu não é igual ao dos outros Saja Boys? Enquanto os demais mantêm sempre a mesma expressão, os olhos do Jinu mudam de cor de acordo com suas emoções. É quase como se fossem um reflexo direto do que ele sente e isso nunca é por acaso. Um dos momentos mais marcantes acontece quando os demônios revelam as marcas da Rumi diante dos fãs. Depois disso, a personagem vai atrás do Jinu para confrontá-lo. Durante a conversa, ele admite que realmente a enganou, que ela tinha caído no jogo dele. Nesse instante, os olhos mudam de cor, mostrando claramente a dualidade que ele carrega. De um lado o demônio manipulador, do outro a humanidade tentando resistir. Mas esse detalhe fica ainda mais poderoso na cena final, quando Jinu se coloca à frente da Rumi e entrega sua alma por ela. Seus olhos já não têm mais aquele aspecto demoníaco. Pelo contrário, eles estão mais humanos do que nunca. Esse momento não é apenas um sacrifício físico, mas um símbolo. Significa que ele finalmente deixou sua humanidade falar mais alto, não para se salvar, mas para ajudar a Rumi. E é justamente ela, a caçadora que sempre acreditou nele, a responsável por dar a Jinu a chance de reconhecer seus erros e, por fim, alcançar sua redenção. Em outras palavras, os olhos do líder do Saja Boys são um termômetro da sua alma e, no último olhar, ele não era mais um demônio, mas alguém que encontrou paz. Omon. O Jinu pensou em abandonar o plano do Gima antes do show final do Saja Boys. O Omon não é só aquela barreira mágica que protege a humanidade dos demônios. Na verdade, ele é muito mais do que isso, e posso provar. Você já percebeu que o Omon só brilha com as caçadoras? Bom, pelo menos é isso que a maioria dos fãs acredita. Mas essa teoria está totalmente furada. Lembra da cena em que Jinu e Rumi estão cantando a música livre? Pois é, enquanto eles caminham, os pés do Jinu também iluminam o chão, igualzinho ao que acontece com a Rumi. Agora me diz, se o Omon só reage às caçadoras, por que ele brilhou com o Jinu também? A resposta é simples e surpreendente. O Omon não brilha por classe de personagem, ele brilha por intenção. Ou seja, naquele momento o Jinu estava, de fato, querendo ajudar a Rumi e a humanidade. O brilho foi tipo um detector cósmico de boas intenções ativadas. Claro, no final da história a coisa não saiu exatamente como ele prometeu. Menos por alguns minutos o Omon entregou o recibo. O Jinu realmente estava do lado dela. Antes de continuar descobrindo as coisas ignoradas sobre o Jinu, comenta aqui embaixo o Omon. Sofrendo à toa. Imagina sofrer 400 anos e tudo isso à toa. Pois é, durante todo esse tempo, o Jinu nunca conseguiu se livrar da culpa pelas escolhas que acabaram condenando sua mãe e sua irmã à morte. Ele mesmo conta que sustentava a família com seu banjo velho, até que um dia o Gima apareceu com uma proposta tentadora, dinheiro fácil em troca de vender a própria alma, praticamente. No discurso dele, a justificativa até parece nobre. Queria salvar a mãe e a irmã. Mas convenhamos, a gente sabe que não foi só isso. O que pesou mesmo foi o egoísmo, o desejo de escapar daquela vida miserável. E claro, isso cobrou um preço altíssimo. O imperador se interessou por ele, e Jinu teve que abandonar a própria família. Resultado: uma vida marcada pela vergonha e pelo arrependimento. Mas aqui vem a parte curiosa. Nas primeiras cenas, quando a Celine está narrando a criação do Omon, aparece uma personagem muito parecida com a irmã do Jinu. Coincidência? Nem pensar. Isso pode significar que ela foi salva por uma caçadora, e que a história ainda tem muito mais camadas do que imaginamos. Conflito interno. Jinu sempre foi conhecido por ser egoísta, pensando mais em si do que em qualquer outra pessoa. Pelo menos até conhecer a Rumi. Porque aí a coisa mudou de figura. Ele descobriu que, além de caçadora, ela também carregava um lado demoníaco que ela mesma lutava contra. Isso mexeu com ele de um jeito inesperado e abriu espaço para o que ele nunca tinha sentido: conflito interno. Vale lembrar que a ideia de criar os Saja Boys não foi do Gima, mas do próprio Jinu. Até o vilão joga isso na cara dele, deixando claro que, nesses 400 anos, o líder do Saja Boys sempre quis alguma coisa só para si. Mas, depois que conheceu a Rumi, algo nele começou a balançar. Prova disso é uma cena em que ele é teletransportado de volta para o submundo, pelo Gima,
depois de perceber que as intenções dele haviam mudado. Esse conflito fica ainda mais evidente em momentos-chave. Um deles é durante a grande apresentação no estádio, parte final do plano. Enquanto todos parecem determinados, o olhar do Ji-nu está completamente vazio. Ele não está lá 100% travando uma batalha interna entre seguir a Rumi ou se afundar nas próprias lembranças. Outro exemplo claro é quando a Rumi aparece para lutar, e os outros atacam sem pensar duas vezes, mas ele simplesmente fica parado. Não luta, não protege. Ele só fica ali, perdido. No fundo, Ji-nu é o retrato vivo de alguém dividido entre duas forças, a sombra do egoísmo que o perseguiu por séculos e a nova faísca de humanidade que a Rumi acendeu nele. Filha? Uma teoria que vem deixando os fãs de cabelo em pé é a de que a Rumi, na verdade, seria filha do Ji-nu. Sim, isso mesmo. Não apenas aliados ocasionais, não apenas inimigos que se respeitam, mas uma relação de sangue escondida por séculos. Essa ideia ganhou força especialmente depois da cena da luta na casa de banho. Quando Rumi revela suas marcas demoníacas, o Ji-nu não reage como faria com qualquer outra caçadora. Ele não a ataca, não debocha, não tenta manipular. Ele simplesmente fica paralisado e ainda ajuda a esconder as marcas. O olhar dele é de choque profundo, como se tivesse reconhecido algo que nunca deveria ter vindo à tona. E é aí que entra a teoria. Essa reação não seria apenas surpresa por ver uma caçadora diferente, mas o instinto de um pai que percebe algo familiar na filha. O detalhe das marcas demoníacas só reforça a suspeita, já que Ji-nu também carrega dentro de si essa dualidade entre humanidade e escuridão. Se essa teoria for verdadeira, muda tudo o que entendemos sobre a história. A culpa do Ji-nu deixaria de ser apenas sobre escolhas egoístas do passado e passaria a carregar um peso muito maior, o de um pai que, sem saber, passou séculos distante da própria filha, apenas para reencontrá-la em circunstâncias trágicas. Este é o momento perfeito para você que ainda não clicou em inscrever-se no canal e ativar o sininho. Assim, nenhuma novidade vai escapar. Entre os fãs do Saja Boys, uma teoria vem crescendo e deixando todo mundo intrigado. Ela gira em torno daquela fã que aparece na noite de autógrafos, a mesma que shippou o Ji-nu e a Rumi pela primeira vez. Até aí, tudo normal, mas depois, em uma cena rápida, vemos um demônio roubando a sua alma dela. E o detalhe é que o demônio tem um formato diferente, mais quadrado do que o comum. E é aí que entra a polêmica. Muitos fãs acreditam que esse ataque não foi por acaso, mas sim orquestrado pelo próprio Ji-nu. Segundo essa teoria, ele teria enviado o demônio para dar um fim na garota, justamente porque ela espalhava o chip. Isso poderia colocar em risco os planos dele, caso Guima descobrisse que o público estava começando a notar a proximidade entre ele e a Rumi. Ou seja, o medo do Ji-nu seria que o chip ganhasse tanta força que chegasse aos ouvidos errados e acabasse virando uma fraqueza para ele. Faz sentido? Bom, é claro que ninguém tem a resposta definitiva, mas o fato de o detalhe da alma ter sido mostrado com tanta ênfase só reforça a ideia de que nada em guerreiras do K-pop é colocado por acaso. Agora fica a pergunta, será que o Ji-nu realmente tentou silenciar uma fã por causa de um chip perigoso, ou isso foi apenas mais uma coincidência jogada para atiçar a imaginação dos fãs? Bracelete. Em um dos encontros mais fofos da Rumi e do Ji-nu, rolou aquela clássica cena em que uma senhora aparece oferecendo um bracelete para ele comprar para sua namorada. E o pobre Ji-nu fica todo sem jeito, morrendo de vergonha. Mas o detalhe mais importante que muita gente deixou passar despercebido é a cor do bracelete porque, em guerreiras do K-pop, nada é por acaso. O bracelete tinha dois tons, roxo e azul. O roxo marca o lado demoníaco, as marcas que aparecem tanto no Ji-nu quanto na Rumi. Já o azul simboliza a alma, a humanidade. Um detalhe que aparece em várias cenas, por exemplo quando os demônios vão roubar almas. Ou seja, o bracelete é praticamente um resumo visual do conflito que os personagens estão passando por serem metade demônio, metade humano, e mostra também a aceitação das suas próprias sombras. Afinal, eles nunca conseguiram se sentir completos, sempre tiveram que se esconder por causa das marcas e lembranças. É como se o bracelete dissesse, você pode ser sombrio e humano ao mesmo tempo, e ainda assim escolher seguir em frente, mesmo que a vida te faça sentir que você errou e nunca se perdoou. E, convenhamos, quem nunca se sentiu assim? Até o Ji-nu passando vergonha com uma senhorinha consegue ensinar uma lição de vida. O mais velho, o líder dos Saja Boys não tem só cara de misterioso, ele realmente carrega um segredo gigantesco. Afinal, estamos falando de alguém que tem 400 anos de idade. Isso mesmo, 4 séculos nas costas. Ele até já deixou escapar essa informação ao longo da história, mas muita gente deixou passar despercebida. Quando a Rumi vai ao consultório do Dr. buscar ajuda com a Mira e a Zoe para melhorar sua voz, há um detalhe curioso pendurado na parede. Um quadro com 4 homens ao lado do Dr. An. E a semelhança deles com os Saja Boys é simplesmente impossível de ignorar. Não parece uma coincidência qualquer, mas sim uma pista escondida pelos criadores para os fãs mais atentos. Agora, se esse quadro realmente mostra versões antigas do grupo, isso significa que os Saja Boys já existiam em outras épocas. Ou seja, Ji-nu seria o mais velho de todos. E sua liderança não seria apenas uma questão de carisma ou presença de palco, mas uma consequência natural da sua idade e experiência. Pensa comigo. Enquanto os outros ainda estavam aprendendo a lidar com as próprias sombras, Ji-nu já tinha séculos de prática em sobreviver,
manipular e até se arrepender das próprias escolhas. E é justamente esse peso histórico que dá a ele uma aura diferente. Ele não é só o líder da banda, é quase um professor imortal do K-pop, que viu impérios nascerem e caírem, mas ainda tem que ensaiar coreografia como todo mundo. E claro, tem um detalhe irônico nisso tudo. Com 400 anos de idade, Jinu tecnicamente poderia ser o bisavô dos próprios fãs. Mas lá está ele, liderando um dos grupos mais icônicos do universo de guerreiras do K-pop, provando que, às vezes, a idade é só um número, especialmente quando você parece um idol de 20 e poucos anos. No final das contas, cada detalhe, cada gesto e cada mistério faz parte de uma história maior que ainda estamos tentando compreender por completo. Se curte animações, esses 2 vídeos são imperdíveis. Obrigado por assistir e até a próxima!